Meu nome é Juliana Barbosa, eu tenho 43 anos, sou formada em comunicação, tenho especialização nessa área também e depois eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de estudos da linguagem. Todos esses cursos eu fiz aqui na Universidade Estadual de Londrina. Também sou professora universitária já há 12 anos. Atuei com relações públicas na Prefeitura de Londrina por 19 anos. Atualmente decidi me dedicar mais à carreira acadêmica e à pesquisa, que é de fato o que eu gosto bastante, né? E como pesquisadora, eu faço uma pesquisa um pouco diferente, né? Um pouco incomum. Eu faço uma pesquisa sobre a linguagem na cultura do samba. O meu mestrado, eu estudei o processo de criação dos desfiles carnavalescos do Rio de Janeiro, a partir de um estudo que eu fui saber como que é esse processo onde eles ficam 11 meses fazendo a pesquisa, criação e produção de um desfile. Porque um desfile, ele sempre conta uma história, então ele exige muita pesquisa. Então foi um ambiente que me surpreendeu pelo nível de pesquisadores que envolve esse trabalho, que às vezes parece tão focado em entretenimento, né? Mas ele é um trabalho que, além de exigir muita pesquisa, gera renda, enfim. Tem uma riqueza ali por trás dos bastidores que quem só vê pela TV dificilmente teria acesso, né? Depois disso, no doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre um sambista chamado Nelson Sargento, que hoje está com 94 anos. No pós-doutorado, eu decidi estudar o Martinho da Vila, né? Daí fiz um estudo sobre toda a obra dele, porque a maioria das pessoas não conhece, mas ele tem 17 livros publicados, além dos sambas compostos, né? Então eu estudei toda essa produção artística dele. Essa minha carreira como pesquisadora, que eu, apesar de ter terminado pós-doutorado já há 2 anos, eu não paro. É uma pesquisa que eu gosto de fazer e que eu nem imagino se algum dia eu vou querer parar. Essa, como é uma pesquisa em comum, então em Londrina eu devo ser uma das únicas pesquisadoras, né, do tema. Eu acho muito interessante porque, paralela à pesquisa, eu tenho assim uma veia prática que sempre me chama. Então eu vim desenvolvendo uma série de projetos culturais na cidade. Durante 8 anos eu fiz um programa de rádio na UEL-FM, um programa de rádio onde eu contava a história do samba, e essa história ela vinha ilustrada pelas músicas. Não era um programa musical, ele era um cultural, mas com música também. E aí tem um trabalho de formação que eu faço também com professores e alunos de escolas públicas e particulares. Esse processo de formação, ele é resultado da minha pesquisa também, quando eu falo que o samba ele é mais que um gênero musical, ele é uma cultura. E enquanto cultura, ele é uma cultura afro-brasileira, né? Formada no Brasil, mas com uma herança africana muito forte. Então, a partir desse enfoque, eu faço um trabalho, porque nas escolas os professores têm que trabalhar, né, a história e a cultura africana e afro-brasileira, e às vezes faltam subsídios materiais. Então, esse é um dos processos de formação. Enfim, eu acho que o impacto é fomentar a cultura do samba na cidade e mostrar que o samba é um elemento pedagógico, né, que pode ser amplamente utilizado em sala de aula. Primeiramente, assim, eu tenho um orgulho de ser pesquisadora, um amor muito grande por essa profissão, assim, porque no Brasil é uma área pouco incentivada, né, e a gente sabe da importância que ela tem. Da gente não só reproduzir conhecimento, mas produzir. E como mulher especialmente, eu vou contar uma história assim, né? Quando eu comecei a pesquisar essa questão da cultura negra mais a fundo, eu encontrei uma lei de 1830 ou 40 mais ou menos, em que dizia mais ou menos assim o artigo, que meninos descendentes de escravos
ou não vacinados não podiam frequentar a escola. Num primeiro momento eu fiquei chocada assim, com essa questão dos descendentes de escravos não poderem frequentar a escola, os não vacinados que também eram os mesmos meninos, e logo na sequência me veio uma coisa em relação à mulher. Era tão óbvio que a mulher não ia estudar que o texto só fala de menino, só proíbe o menino, porque a mulher era naturalmente proibida. Não fazia parte do universo da mulher entrar na escola, se formar, pesquisar, né? Então, eu acho que é muito significativo a gente ver a mulher conquistando esse espaço historicamente, podendo trabalhar, estudar, fazer escolhas, porque isso é independência, isso é liberdade, isso é igualdade, né? Porque a partir do momento que ela é privada dessas possibilidades, né, ela naturalmente vai estar numa posição subalterna, inferior, onde as escolhas para ela vão ficar bastante limitadas, né, por conta de uma dependência. Você estava falando que a escola aqui incentiva a questão da iniciação científica, né? Eu acho maravilhoso, para falar a verdade, porque quando eu dou aula no ensino superior e dou aula de pesquisa. Quando chega essa disciplina, há uma diferença de desempenho muito visível entre alunos que tiveram algum tipo de incentivo a esse tipo de pesquisa, de trabalho acadêmico nos ensinos fundamental e médio, e aos alunos que não. Porque a pesquisa, na minha opinião, ela vira uma chave no nosso processo cognitivo, né? Porque enquanto estudante, parece-me que você tem um papel um pouco mais de absorver os conhecimentos. Quando se pensa numa postura de pesquisador, o papel é muito mais ativo, né? De pesquisar, de investigar e de produzir um conhecimento. E quando o aluno já vem com essa chavinha virada, então ele desenvolve, né, com muito mais facilidade do que aquele aluno que não fez, que não participa e tal. Essa questão das mulheres, eu acho muito importante fazer esse trabalho no Dia da Mulher, porque realmente, assim, parece que é natural, algumas diferenças parecem naturais, mas elas são muito mais culturais e podem, na verdade, ser trabalhadas, né? Então a gente fala assim, a gente tem diferenças entre homem e mulher, mas a gente deve trabalhar pela igualdade, né? Principalmente de direitos. E eu acho tão importante isso que o primeiro espetáculo que eu fiz do Estação Samba teve como título As Bambas do Samba, falando justamente das mulheres, porque elas têm um papel bastante protagonista na cultura do samba. Porém, o que as pessoas mais conhecem são os sambistas homens, né? Então a gente fez um espetáculo todo dedicado às mulheres, mostrando como elas são protagonistas e todos os papéis que elas historicamente desenvolveram dentro da cultura do samba, e um papel muito importante que as mais novas, dessa nova geração, têm feito. São compositoras que têm feito um trabalho muito interessante de contrapor sambas muito machistas, né, que sempre foram cantados, são sambas bonitos, alegres, melodicamente muito bonitos e tal, mas a letra às vezes traz um conteúdo muito machista, né? Então elas têm feito composições para reverter um pouco isso, né? Para parar e pensar, olha o que essa letra está falando, isso não é muito legal para as mulheres. E eu acho muito bacana, muito importante esse papel que elas estão desenvolvendo, né? E 2018 teve um encontro nacional de mulheres na roda de samba. Foram, se eu não me engano, umas 15 cidades do Brasil que fizeram rodas de samba só com mulheres, no mesmo dia, na mesma hora, transmitidas simultaneamente pelo Facebook. E Londrina fez parte dessa história, né? Eu sabia do evento, trouxe para cá
e hoje a gente tem alguns grupos, um grande grupo chamado o Samba Delas, que é um grupo só de mulheres, instrumentistas e cantoras, né? E que está gerando também muitas iniciativas dentro dele, de mulheres que estão estudando e aprendendo o samba.